Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso Boletim AV nessa quarta-feira, 17 de maio de 2023. Estamos chegando aqui com as notícias do Vasco, faltando poucos dias para que a equipe cruzmaltina volte a jogar no Campeonato Brasileiro sábado, 6h30 da tarde, no estádio Cícero Pompeu de Toledo. O tradicional Morumbi contra o São Paulo Futebol Clube. Vamos trazer as informações do Vasco em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil, que é parceira do canal Atenção Vascaínos, e atenção, hein, vai estar também na transmissão de sábado para São Paulo e Vasco da Gama. É mais uma empresa a acreditar na transmissão, na jornada do Brasileirão AV 2023. Aqui no Boletim AV, é tudo nosso, Mais Ágil. A Mais Ágil que antecipa o dinheiro do fundo de garantia para você. Faça aquela pesquisa, veja se o dinheiro está depositado. Se estiver, entre em contato com o telefone que está aparecendo aí na sua tela. E eles antecipam esse dinheiro em menos de 24 horas. A grana cai na sua conta e você faz o que quiser. Dá entrada numa viagem, compra um carro, compra um presente para alguém da sua família, paga uma dívida. O dinheiro é seu. E quem antecipa é a Mais Ágil, parceira do Boletim AV. Uma torcida enlouquecida, uma torcida apaixonada. Apesar de tudo, apesar dos problemas, apesar da fase difícil no Campeonato Brasileiro com 6 rodadas, a informação é de que começou hoje e acabou hoje. Sim, os ingressos para a torcida do Vasco que estavam à disposição hoje 17, 18, 19, pelo site específico do São Paulo. Havia um site específico para compra de ingressos, para o torcedor do Vasco poder comprar os seus ingressos, spfc.totalaccesso.com, para poder comprar a arquibancada visitante. R$ 80 a inteira, R$ 40 a meia. E também, no dia 20, disponível na Bilheteria 5, portão 15A, de 10 às 19h15. Mas olha, ao que parece, quem comprou, comprou. Quem não comprou, babou, perdeu. A torcida do Vasco já comprou todos os ingressos disponíveis para o jogo de sábado no Morumbi. O que falar dessa torcida? De provas de amor tão contundentes. É incrível. E olha, eu posso passar uma informação para você, torcedor do Vasco. Esse gesto da compra dos ingressos antecipadamente já está no CT Moacir Barbosa. A comissão técnica já vai passar aos jogadores essa informação, considerada muito importante, porque prova que, apesar do momento, ninguém largou a mão do Vasco. O torcedor do Vasco não é modinha. O torcedor do Vasco acredita até o final. A torcida do Vasco espera que o time jogue um melhor futebol. E é tudo que se espera também. Ver-se um time que precisa evoluir, precisa jogar mais futebol, diria até que jogar o que já jogou esse ano, mas que pelo menos nas últimas 4 partidas, contra Bahia, Fluminense, Curitiba e Santos, o Vasco foi muito mal. O papo ontem foi muito sério. Do grupo, primeiro falou Abel Braga, depois falou o executivo Paulo Brax e por último falou Maurício Barbieri. E também conversa séria com Maurício Barbieri. Treinador que, aliás, está muito incomodado com a situação daquilo que ele falou domingo. Inclusive, amanhã vai acontecer uma entrevista coletiva do capitão Léo, zagueiro do Vasco. E olha, não se surpreendam se o Barbieri pedir pelo menos um espaço. Informação que eu tive é que estrategicamente até não se colocou ele para falar essa semana como foi na semana passada. Por isso, porque não ficou legal. A declaração dele foi infeliz, colocando aí o Santos como um time de Série A, por isso mais acostumado. Muita gente interpretando que ele teria colocado isso porque o Vasco é um time que não está acostumado mais a jogar a Série A. Mas ele está muito incomodado em relação a isso. Agora, também está para fazer o time voltar a jogar, buscar alternativas, buscar novas situações para surpreender o São Paulo.
Uma delas, cada vez mais, é explorar um jogador que tem muita, mas muita convivência dentro do Morumbi. Passou lá quase 4 anos e jogou muito futebol. O zagueiro Léo, que no São Paulo era o Léo Pelé, mas pediu para ser chamado de Léo. Mas pelo futebol que ele vem jogando, pela maneira como conduz o time do Vasco, ele é sim o Pelé. É quase o armador do time cruzmaltino. Capitão do Vasco, jogador que tem um gol, uma assistência, 1.565 passes dados em 20 jogos, tem 88% dos passes feitos certos e 79% dos desarmes tentados certos. Ótimos números. Jogador de 1,83 m, natural de São João de Meriti, é aqui do Rio de Janeiro. O Léo se tornou uma referência para o técnico Maurício Barbieri, para dar a cada dia mais segurança na saída de bola. Pelo São Paulo, ele fez 162 jogos. Não fez nenhum gol pelo tricolor do Morumbi. Foi adaptado à zaga por Fernando Diniz e foi campeão paulista em 2021. Léo foi das contratações mais caras do Vasco, 16 milhões, pagos parceladamente em 3 anos. O Vasco o abraçou e ele chegou colocando banca e virou capitão. E a pergunta que eu quero fazer a você: Léo chegou junto e em definitivo com Léo Jardim, com Puma, com Capasso, com Piton, com Jair, com Orediano e Pedro Raul. Desses 8 jogadores contratados em definitivo, na sua opinião, qual foi a melhor contratação? Teria sido Léo Pelé a melhor contratação do Vasco? Eu fui ouvir 2 jornalistas que fazem a cobertura do Vasco da Gama no dia a dia. Matheus Guimarães do Lance e Marco Vasconcelos da Super Rádio Tupi. E aí, rapaziada? É o Léo o melhor dos jogadores contratados pelo Vasco até hoje? Então, Flávio, o Léo, para mim, hoje, sem sombra de dúvidas, é a melhor contratação que o Vasco fez no ano. Desde lá de trás, quando a gente assistiu os jogos na pré-temporada contra o River Plate e o Inter Miami, a gente viu um jogador diferente, um zagueiro diferente, construtor, que pegava a bola, organizava jogadas desde lá de trás. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo pelos próprios vídeos dos bastidores da Vasco TV, um jogador que chegou para ser um líder nato no elenco, capitão, não sentiu o peso da camisa do Vasco, que é mais importante, chegou para resolver o problema. E até mesmo nos jogos que o Vasco vai mal, principalmente agora no Campeonato Brasileiro, que é a única competição que o Vasco está disputando, a gente que é da imprensa não consegue ver as falhas, né? A gente não consegue analisar onde o Léo está errando, de tão seguro que ele é, de tão firme, correto nas atuações, e até mesmo, arrisco até dizer que são assim, atuações irretocáveis. Então, isso só confirma, na minha opinião, que o Léo realmente, de fato, é a melhor contratação do Vasco na temporada. Ô Flávio, eu vou um pouco na contramão. Acho que o Léo Pelé realmente foi uma boa contratação do Vasco. O Léo, né, como ele prefere ser chamado agora, tá entre os melhores, os que mais corresponderam nesse momento da temporada, mas eu apontaria a melhor contratação como sendo a do goleiro Léo Jardim. Realmente um cara que chegou e no início foi até um pouco questionado, mas que mantém uma média e alta sempre. Não que o Léo não mantenha. O Léo tem sempre feito boas partidas. Em alguns momentos, nos últimos jogos, para ser mais específico, ele teve algumas falhas, mas pequenas. Nada que comprometa a temporada que ele vem fazendo, que ele tem correspondido, que ele tem entregado até o momento como contratação do Vasco. Considero o Léo talvez a segunda melhor contratação, ou a melhor, mas ao lado. Queria fazer uma menção especial à vinda também do Léo Jardim, que se tornou uma importante figura, uma grande peça no Vasco, que há muito tempo o clube não tinha um goleiro com tanta segurança assim. 2 opiniões diferentes, mas nenhum deles achando que Léo não é uma grande contratação. Léo pode ser sim uma dessas alternativas de mudança de jogo, com uma presença mais avançada, talvez com a entrada de mais um zagueiro, ou até de um volante mais encaixado entre esses 2 zagueiros, ele e o Robson, é sim uma alternativa de tirar um pouco o Léo para armar, fazer o jogo andar no meio de campo.
qualificar, acima de tudo, a saída de bola. Aliás, por falar em Léo, foi regularizada a situação dele em relação ao Vasco com o São Paulo. Havia uma parcela em atraso, o Vasco pagou e está negociando mudança na data de pagamento. As coisas estão muito concentradas no início do mês, que é o início de pagamento de folha, de salários, de direito de imagem, então fica muito pesado. Assim como o Vasco está tentando mudar também a data do RCE, também está tentando mudar a data de alguns parcelamentos em relação a contratações de jogadores. Puma Rodrigues, Piton, Capasso e a situação de Andrei, nenhuma novidade. Entrei em contato com o Vasco mais uma vez não se pronunciou, mas também não desmentiu que as situações ainda estão em aberto. E logo mais no News, nós vamos falar mais das opções de Barbieri para o jogo do São Paulo. E a grande pergunta, aonde encaixar a joia Luca Orediano? O gringo é bom jogador, ele tem condição de jogar de titular? Se tem, aonde? A gente vai perguntar a jornalistas, especialistas, para entender se Barbieri está papando mosca ou não. Se dá para colocar o Orediano nesse time. Quem sai? Aonde ele entra? Ele joga de meia? Ele joga de ponta? A gente vai discutir sobre isso. Vamos falar também sobre uma notícia importante. O Vasco, em relação à avaliação do seu elenco, está no topo do Brasil. Elenco dos mais valiosos, dos mais recomendados em função dos investimentos altos feitos no início do ano. Tem cobrança interna na SAF, vamos falar também sobre o nosso adversário São Paulo, que tem 3 jogos em 6 dias. A gente vai ter essas e outras informações logo mais no AVNews, que vai ser gravado a partir de 10h30 da noite. Em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim AV dessa quarta-feira. Grande abraço a todos vocês, a gente se vê logo mais à noite no AVNews. Tchau, turma! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.